O versículo. Sei que a gente sabe de cor. Diz assim, vamos todo mundo junto? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pai do céu, nós te damos graças, ó Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor tem cuidado da sua igreja ao longo da história. O Senhor tem cuidado das nossas vidas, ó Pai, é uma alegria estar na tua casa. Teu salmista diz que é melhor passar um dia, Senhor, na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Abençoa-nos nessa noite, ó Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Salmo de Davi. Davi se alegrava em ir à casa de Deus. Aqui, se a gente for olhar dentro das leituras dos Salmos de Davi, nós vamos perceber que a casa do Senhor era algo importante. Davi preferia a casa de Deus do que a sua própria casa. Ele estava tão alegre com a casa de Deus que ele convidava outras pessoas a irem à casa do Senhor. Se a gente parar para entender no Antigo Testamento, pessoas viajavam distâncias tremendas em condições extremas, como, por exemplo, o Salmo 23, que fala que você pode passar pelo vale da sombra da morte para até chegar na casa do Senhor. Davi se alegrava. Davi sentia prazer em dizer aos outros, vamos à casa do Senhor. Não só ele tinha vontade de ir, como ele também chamava outras pessoas. Irmãos, a alegria faz parte do culto religioso. Se envolver com Deus. Faz parte pela instrução que recebemos. Faz parte pelo culto que participamos. Faz parte por causa da sociedade no qual estamos inseridos, fazemos contato, conversamos. Essa alegria faz parte pelos interesses de adorar a Deus que nós provamos pessoalmente e também quando nós colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor. A alegria de Davi, nesse convite do culto religioso, demonstra que ele estava absolutamente interessado em ir à casa do Senhor. Ou adorar, ou ouvir o que esse Deus estava falando para ele. Eu fico olhando para o texto, isso mostra o coração do adorador. Isso mostra quando o Senhor Jesus falava e quando os discípulos estavam próximos de Jesus, como aquilo era diferente, como era bom ouvir Jesus falar. O texto mostra que nós ficamos alegres em ir para a casa do Senhor, porque, primeiro, eles tinham um lugar para ir. Uma casa, um lugar de adoração. Quantos países você não pode nem ir a uma igreja? Quantos países você não pode nem abrir uma Bíblia porque você é morto por isso? Só pensando nisso já é um grande motivo e uma grande alegria. Segundo, porque pessoas tiveram interesse em chamá-lo. Eu lembro quando um amigo me convidou para ir à igreja e lá o Senhor me chamou e eu me converti. E a minha alegria, qual foi ele me chamar e estar aí naquele lugar. Uma outra coisa é o fato de podermos ir à casa de Deus. Irmãos, que coisa boa. Que coisa gostosa estar aqui. Joseph Butler ele vai dizer uma coisa que é maravilhosa. A alegria de estar disposto a ir. Porque tem vezes que a gente vai arrastado, né, à casa de Deus. Então, só o fato de estar disposto já é motivo para você estar alegre. Dizer, puxa vida, eu estou disposto, estou com vontade de ir lá. Que coisa boa, eu sou um pecador miserável, eu podia estar em casa, mas eu estou com vontade de ir à igreja. Já é motivo de alegria solene e maravilhosa. Se alegrar em ir na casa de Deus, irmão, significa que eu sou um adorador devoto a Deus. Que eu tenho prazer em estar na casa do Senhor, em ser convidado a estar na casa do Senhor. Essa casa é a minha escola, o meu hospital, o meu banco espiritual, de onde eu recebo, sabe? Enchimento. Estar alegre em vir à casa do Senhor significa que eu sou um cristão fiel e que tenho prazer em receber o convite em ir à casa de Deus. Em ser edificado. Aqui eu encontro um descanso estável para a minha alma.
Eu lembro que houve épocas da minha vida que eu estava tão aflito que o lugar onde eu me sentia feliz era dentro do culto. Ali eu sentia tranquilidade e paz. Estar alegre em ir à igreja é entendermos que somos moribundos e precisamos da graça de Deus. Entender que precisamos da voz de Deus, precisamos estar em contato com Deus Todo-Poderoso para sermos tratados, curados e sarados. Mostra envolvimento com esse Deus, porque o texto, verso 2, diz assim: pararam os nossos pés junto às portas de Jerusalém. Significa profundamente que é uma presença pessoal, os pés deles estavam lá. A palavra do Senhor diz que onde colocarmos a planta dos nossos pés, Ele nos dará. Quanto mais a casa, a santa casa de Deus. Mostra segurança pessoal, né? Os pés entraram dentro do santuário. Irmãos, a distância da casa de muitos deles até o templo era uma insegurança tremenda. Quando chegava lá, era segurança. Estavam dentro da cidade santa, protegidos pelas muralhas, pelo templo do Senhor. Significa que eles tinham comunhão pessoal com o Deus Todo-Poderoso, porque eles iam lá adorar esse Deus, se envolver com esse Deus. Olhe a alegria de Davi, olhe como isso é poderoso na vida de Davi. Olhando a vida de Davi, nós vamos perceber que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha comunhão e intimidade com esse Deus. Quando errava, ele se arrependia. Quando acertava, ele dava glória a Deus. Quando ele perdia uma batalha, ele se colocava diante de Deus e sabia ou que ele merecia ou que Deus não permitiu que ele ganhasse. E quando ele ganhava, ele dizia: Deus, a sua seja a glória, ó Deus, tu és maravilhoso. Observem que estar na casa de Deus é algo tremendo, irmãos. Quando Davi estava longe da casa do Senhor, no Salmo 84, ele vai dizer que ele anseia pela casa do Senhor. Que os átrios do Senhor é algo maravilhoso. Que os pardais, todos os passarinhos têm ninho, moram lá. E como é bom estar na casa do Senhor. A linguagem de Davi é que ele amava a casa de Deus e gostava de estar lá. Contudo, irmãos, esse não é um modelo geral. Todos os crentes não pensam assim. A pergunta, por que devemos ir à igreja, para muitos não faz sentido. Não traz acalento dentro do coração. Na minha vida como cristão, na minha vida como pastor, eu tenho notado, irmãos, em cada igreja que eu passei, há cristãos que frequentam a casa de Deus, frequentam todos os trabalhos, todos os cultos, o máximo possível que eles puderem estar lá. Eles estão presentes nos estudos da Bíblia, estão presentes na quarta-feira, estão presentes no domingo pela manhã, na escola dominical, nos 2 cultos, manhã e noite. Eles são envolvidos nas reuniões da igreja, nos trabalhos da igreja, gostam de ouvir o evangelho não só na sua casa, mas em outras igrejas, onde o evangelho estiver sendo pregado. Quando ele sabe que tem um pregador bom, ele está lá. Eu tenho visto esse tipo de crente. Esse é o que eu acabei de descrever do Salmo 122. É Davi. Adorador. Ama a Deus. Contudo, tem um outro tipo de crente, que a sua presença não é frequente. Ele participa uma única vez por mês, no domingo. Às vezes vem só de manhã, às vezes vem só à noite. Não participa de EBD, que é a Escola Bíblica Dominical, onde vai receber doutrina, crescimento, desenvolvimento. Ele não se importa muito em estar na casa de Deus. Portanto, esse tipo de gente, e ainda em outra igreja ouvir pregadores, é menos provável ainda. Ele tem menos se ele não tem vontade nem de ir na casa dele, de onde ele é membro, né? Vai em outra igreja. Eu não quero nem falar, irmãos, daqueles desigrejados que acham que eles não têm que ir à igreja. Eu não preciso nem falar sobre isso. Eu mostrando para vocês o porquê nós temos que estar na casa de Deus, eu já estou excluindo esse que diz assim: olha, eu sou crente e não preciso de igreja. Na minha própria exposição aqui, vocês vão ver que todos nós não só precisamos da comunhão de Deus para estarmos aquecidos juntos uns aos outros dentro, né, da fogueira, porque o carvão, quando você tira ele do meio da fogueira, irmãos, ele apaga rápido. Então, nós precisamos
tanto desse processo de estarmos juntos, quanto sermos edificados, ensinados, exortados pela palavra do Senhor todo o tempo, para que possamos crescer, para que possamos tirar de nós tudo aquilo que não louva a Deus. Se eu não estou envolvido, se eu não tenho um grupo, sabe, para me confrontar, se eu não tenho pessoas para eu suportar em amor, eu não vou me desenvolver enquanto crente. Eu não vou ser edificado pelo Espírito e pela pregação da palavra se eu não estiver na casa do Senhor. Qual é a grande diferença entre esses dois tipos de crente, irmãos? Por que alguns cristãos comparecem alegremente em todos os cultos e outros não? Será que realmente faz diferença aí a casa de Deus? Será, irmãos, que dentro do nosso coração nós entendemos, ou que amamos, ou que temos que viver para Deus, ou entendemos que simplesmente não preciso estar na casa do Senhor, eu lendo a minha Bíblia sozinho, eu me edifico. Eu tenho a convicção, irmãos, que estar presente na casa do Senhor, vir à igreja, faz uma diferença exponencial na vida do crente. Absoluta na vida do crente. Faz com que ele cresça espiritualmente como cristão. Mas também faz diferença na vida da igreja como um todo. Porque toda a igreja é edificada como congregação. Irmãos, não venham me dizer que um culto, com essa quantidade de pessoas que tem aqui, é a mesma coisa de uma igreja lotada, todos os bancos até o final. Porque não é. Não é. Espiritualmente, ainda é diferente. Por mais que a sinceridade, o amor, a adoração, seja tudo a mesma, mas é diferente quando toda a igreja junta adora ao Senhor. Diante disso, diante desse pensamento, eu quero falar com você sobre o seguinte tema, algumas razões pelas quais todo cristão deve comparecer no culto da igreja. Respondendo a pergunta, por que devemos ir à igreja? A primeira, irmãos, é para cumprir os mandamentos de Deus. A palavra do Senhor é muito clara, existe o mandamento do dia do Senhor. O mandamento do dia do Senhor é um dia separado único e exclusivamente para você estar na casa de Deus. A Confissão de Fé de Westminster, que é a que nós seguimos enquanto doutrina, fala do dia do Senhor. Ele diz que é uma proporção de tempo destinada ao culto a Deus. É uma separação positiva, moral e perpétua, que um dia em 7 nós estejamos na casa do Senhor para adorá-lo e para receber dele instrução. Então, já existe, esse mandamento ele não mudou. Ele era o 7º dia da semana até a ressurreição de Cristo. A partir da ressurreição, virou o domingo, o dia do Senhor. E o dia do Senhor é o dia para eu estar na casa de Deus. A ideia de ter um dia separado, né, um dia santificado, significa que é um dia que eu vou estar ouvindo e meditando nas coisas que são de Deus e não do mundo, e não nas minhas próprias. Quando você não vem à igreja, você não está obedecendo a esse chamado de Deus de estar na casa do Senhor para adorar. A própria Escritura, em Hebreus, capítulo 10, 25, exorta os hebreus a não abandonarem a congregação do Senhor, como muitos têm feito, diz o texto. Porque estar na congregação faz parte da vida do adorador. Desenvolve, em obediência a Deus, as bênçãos na vida do adorador. Imagine comigo, se Deus diz que tem um dia que você tem que separar para Ele, Deus também fala sobre o mandamento de buscá-lo primeiro do que todas as coisas. Você tem que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Jesus nos ordena, irmãos, em Mateus 6,33, que nós devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso significa que as prioridades devem ser colocadas na ordem correta. O dia do Senhor, ou o dia que a igreja se reúne para a adoração, é o dia em que eu tenho que estar na casa do Senhor. Aceitar um trabalho que me impossibilite de estar na casa do Senhor é algo a ser pensado.
Eu tenho que parar e analisar se esse trabalho realmente vale a pena, irmãos. Eu ter que deixar o meu Senhor de lado, um dia inteiro que eu tenho que me consagrar a Deus, eu vou estar buscando outra coisa que não a vontade do Senhor. Eu fico pensando o seguinte, pessoas que praticam esportes ou outras atividades extracurriculares no dia do Senhor, no dia do serviço a Deus, no dia do culto a Deus. O que nós precisamos entender profundamente é que uma coisa é deixar de ir à igreja porque eu estou doente ou porque eu não tenho condição física de vir. Essa é uma verdade. Agora, outra coisa bem diferente é deixar de ir apenas para ganhar dinheiro ou estudar ou passear. São coisas que eu preciso parar e analisar. A não ser que não haja outro jeito, você é um médico, você está dando um plantão, você está fazendo alguma coisa que não tem jeito de você sair daquele plantão. Mas se não for isso, irmãos, eu fico profundamente entristecido em pessoas, o reverendo Roster falou isso no domingo, que pegam o domingo para estudar para concurso, sabe? Domingo é um dia bom para estudar, maravilhoso. Então eu vou tirar meu domingo todo para estudar e Deus que se lixe. E ainda quero que Ele me abençoe, sabe? Ele que se lixe, eu quero que Ele me abençoe. Quer dizer, não faz sentido, irmãos. Com todo respeito, você tem tantos dias, você tem um sábado inteiro para fazer isso. E você escolhe fazer justo no domingo, né? Agora, o que eu fico impressionado é que tem gente que às vezes tem um incômodo, uma dor de cabeça, simples. Não estou dizendo uma dor de cabeça, você não aguenta. Mas às vezes tem uma enfermidade e ele diz assim, olha, é suportável, mas eu não vou para a igreja. Mas ele vai para o trabalho na segunda, ele vai para o mercado, ele vai no shopping, ele vai passear, ele vai para o cinema com a mesma dor. Então, isso está intimamente ligado a colocar Deus em segundo lugar. Isso está intimamente ligado a eu não dar ouvido, se for no domingo, a ordem de Deus de estar congregando na casa do Senhor. Eu preciso, dentro do meu coração, entender que Cristo ele tem que estar em primeiro lugar. E o próprio Cristo ele mostra que estar na casa de Deus e me dedicar à adoração do Senhor é importante quando ele diz que nós devemos aborrecer pai e mãe por amor dele. Ele vai falar isso em Lucas 14. Em Lucas 14. Então, eu preciso entender o seguinte, ele diz em Mateus 12, precisamente no verso 50, que a família de Deus é composta por aqueles que fazem a vontade do Pai. Quando disseram a ele, a sua família está aí do lado de fora, ele fez, quem é a minha família? É aquele que obedece à vontade do meu Pai. Ou seja, ele colocou aqueles que obedecem a Deus acima da própria família física de Jesus. Da própria família física dele. Jesus não estava maltratando a família dele ou estava dizendo, minha família não presta. Não foi isso que ele estava fazendo. Ele estava dizendo, existe um motivo maior e mais importante da nossa vida do que a nossa própria família. Adorar a Deus e viver para Deus. Tudo isso faz parte e responde essa questão de por que devemos ir à igreja. Sejamos sinceros, irmãos. Somos fiéis a Deus em cumprir o mandamento do dia do Senhor? Sejamos sinceros, irmãos, nós somos considerados como aqueles que buscam a Deus em primeiro lugar. Eu amo a Deus sobre todas as coisas ao ponto de negar a minha própria vida para estar com o Senhor ou para obedecer o mandamento do Senhor. Então, primeiro, por que devemos ir à igreja? Porque é mandamento do Senhor. Segundo, por que eu devo ir à igreja? Para crescer e desenvolver-me espiritualmente. Irmãos, ninguém cresce sem estar envolvido com o corpo de Cristo. Todo culto ele é projetado para o crescimento espiritual. Ouvir sermões, frequentar a escola bíblica dominical, vai formar o nosso caráter e vai nos levar à maturidade cristã. Eu não acredito que a gente consiga se desenvolver sozinho fora do corpo. É como se você pegasse um rim, tirasse de você e dissesse, rim, vambora, vira corpo. Sabe? Bota ele em cima da mesa e diz assim, bora rim. Cresce, vira corpo, rim, sozinho. Não existe isso, irmão. É impossível.
Você só é corpo dentro do corpo, né? Hebreus 5, 12 e 14 diz: porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Em outras palavras, ouviram tão pouco a palavra de Deus, deram ouvido tão pouco à palavra que não cresceram em maturidade espiritual. Isso eu encontro ouvindo, aprendendo, me envolvendo. Claro que eu posso fazer isso sozinho também. Meu devocional, as minhas orações, a minha leitura bíblica faz parte desse crescimento. Né? Quando você está numa faculdade, gente, você também precisa do professor. Em qualquer estágio que você esteja, você precisa de outras pessoas para se desenvolver, nem que seja você ensinando outras pessoas, porque o professor também se desenvolve quando ele está envolvido dentro de uma faculdade. Se secularmente é assim, faça ideia na casa de Deus, o quanto eu aprendo trazendo a palavra e o ensino para vocês, e vocês também aprendem. É um processo mútuo. Na casa de Deus, as orações me levam a olhar para mim mesmo e crescer. A ceia do Senhor me mostra, como meio de graça, uma forma de crescer enquanto servo de Deus. Até mesmo a coleta dos dízimos, irmãos, me leva a ser menos avarento. Tira de mim esse amor ao dinheiro. Portanto, nosso crescimento, irmãos, depende da nossa dieta. Dieta, daquilo que eu como, daquilo que eu me envolvo. Uma pessoa não pode crescer como Deus planejou, irmãos, com uma dieta de fome. Ou seja, sem ir nunca na casa de Deus, sem me envolver, sem assistir culto, sem prestar culto ao Senhor, sem participar da Santa Ceia, sem nada. Irmãos, essa dieta é uma dieta de fome. Isso leva à desnutrição espiritual. Eu não vou estar nutrido espiritualmente. Se você perguntar para qualquer pessoa que malha, carrega ferro, meu amigo, a alimentação dele está intimamente ligada a comer várias vezes, a comida correta, da forma correta, e os exercícios feitos da forma correta. Isso causa crescimento do corpo. E como é que você cresce espiritualmente se você não alimentar-se corretamente, orar nos horários certos, fazer tudo do jeito que deve ser feito? É necessário ir à academia, porque em casa, meu amigo, tomando banho, você não vai inchar, você não vai crescer. Né? Você tem que ir à academia, então você tem que vir à igreja, é o lugar onde você vai receber toda a carga que você precisa para crescer espiritualmente, desenvolver-se espiritualmente. Portanto, ao invés de viver uma vida espiritual vigorosa e me tornando forte espiritualmente em Cristo, eu vou viver suscetível à tentação, ou seja, toda vez que eu me afasto do corpo de Cristo, eu começo a ser tentado pelo mundo, e quanto menos eu venho à casa de Deus, mais o mundo se torna atraente para mim, e a casa de Deus menos atraente. E é um processo impressionante, irmãos. É diretamente proporcional. Quanto mais eu estou no mundo, mais eu amo o mundo, mais eu o quero. Quanto mais eu estou na casa de Deus e vou à casa de Deus, mais eu amo e quero a casa de Deus. É diretamente proporcional. Não tem para onde correr. Então, eu não conheço, irmãos, nenhum único fiel cristão que deixou de ir à igreja ou que vá pouco à igreja e seja forte. Seja vigoroso, inteligente, espiritual, envolvido. Irmãos, esses estão mais para palha que o vento dispersa do que enraizados em Cristo e bebendo da sua água, como diz o Salmo 1. Eles são dispersados pelo mundo porque eles não estão sendo preparados pelo Espírito de Cristo. Eu fiquei 2 anos, irmãos, longe da igreja. Eu li a Bíblia todos os dias, mas não faz efeito. Não tem, só se você estiver preso. E olhe lá, que lá dentro da cadeia tem culto para você ir. Né? Então, a minha vida não mudava. Eu estava naquele mundinho ali, até que um irmão, meu filho na fé, aquele que ouviu de mim a palavra, foi na minha casa e disse, olha, sua vida
boazinha aí e tal, tudo certinho, mas, meu amigo, você não nasceu para isso. E eu me lembro como se fosse hoje, ele disse assim, você é pastor e você sabe disso. Eu só não queria, mas eu sabia, né? A gente sabe, dentro da nossa alma, a gente sabe que Deus nos chamou. Portanto, eu preciso entender que, primeiro, eu preciso vir à igreja de Deus, à casa de Deus, para cumprir o mandamento, de cumprir o dia do Senhor e colocar Deus em primeiro lugar. Segundo, para crescer e me desenvolver espiritualmente. E terceiro, para ajudar a igreja exercendo o meu ministério. Você já viu alguém fazer ministério sozinho, irmãos? Eu sou pastor de quem? Eu de mim mesmo. A minha igreja é a igreja de um homem só. Sou eu sozinho. Eu prego, canto, danço, faço tudo na minha casa, eu sozinho. É uma bênção, é uma coisa linda, né? Eu e a Trindade. Não existe isso, irmãos. A única pessoa que pode fazer um culto sozinho é Deus. Mesmo assim, eles são 3, né? Porque, irmãos, não faz nenhum sentido eu deixar de ir à igreja e entender que eu tenho um ministério. A igreja do Senhor precisa de trabalhadores. Qual foi o primeiro ponto do sermão do reverendo Roster? Quanto à semeadura? Qual foi? Trabalho. A igreja de Deus precisa de trabalhadores. Se você não for, Deus levanta outro. Deus levanta até pedra, jumento, o que for para falar, mas Ele nos deu isso para que todos nós abraçássemos isso e fizéssemos a vontade de Deus. A igreja, assim como o corpo humano, necessita que cada parte faça a sua cota. Cada um de nós tem a sua cota dentro do reino de Cristo. O apóstolo Paulo vai falar isso em Efésios no capítulo 4, quando ele vai falar sobre os dons da igreja. Se existe alguém que ensina, irmãos, tem que alguém estar aqui sentado para aprender, né? Se alguém é pastor, ele tem que ter alguém para pastorear. E assim sucessivamente, todos os dons, eles só têm sentido dentro do corpo de Cristo. Ninguém pode dizer, irmãos, que os nossos órgãos não são necessários. Ninguém pode dizer. De forma nem de hipótese nenhuma. E mais ainda, nós entendemos que um depende do outro. O coração bombeia o sangue com oxigênio do nosso pulmão. Os rins limpam este sangue que vai rodar no seu cérebro, em todo o seu corpo. Todo mundo tem função dentro do corpo. Uma coisa passa pela outra. E o corpo de Cristo é exatamente igual. Quando eu estou inserido no corpo de Cristo, eu começo a desenvolver os meus dons e colocá-los em prática. Para funcionar adequadamente, irmãos, a igreja precisa tanto espiritualmente quanto fisicamente de seus membros. Eu preciso lembrar disso. Isso não pode sair da minha mente. Eu faço parte do corpo do meu Senhor. Principalmente, irmãos, daqueles que estão envolvidos no serviço do culto, os que oram, os que cantam, os que leem, fazem a leitura da Bíblia, os que pregam e todos aqueles que estão adorando ao Deus Todo-Poderoso sentado aí onde vocês estão. Precisamos entender isso. Precisamos de pessoas que ensinem as nossas crianças e nas classes de adultos. Nós precisamos, irmãos, de pessoas que preparem a mesa da comunhão, de pessoas que limpem a igreja, de pessoas que estão ali fora tomando conta enquanto nós estamos aqui no culto. Precisamos de pessoas que chegam antes e montam toda a parte física para que você venha desfrutar sentado na adoração. Pessoas chegaram antes, ensaiaram, se prepararam. Tudo isso faz parte de liturgia. Liturgia é o serviço a Deus. A igreja precisa de servos envolvidos com ela para visitar os doentes, ajudar os necessitados, encontrar os perdidos, ensinando-os a palavra, suportar o fraco. Irmãos, como é que você vai exercer ministério se não tem ninguém para você ajudar? Como é que você vai se envolver se você está longe de tudo? Se
se você está vivendo a sua vida fora do corpo. Ainda que seja uma igreja que se reúne numa casa, como nós temos igrejas hoje, algumas igrejas, né? Porque nós sabemos que não é esse prédio que é a igreja, ou é? Isso aqui é o local físico onde nós nos reunimos, né? Isso aqui é prudência cristã, tá? A gente precisa de um lugar sem sol, sem chuva, com qualidade de áudio, mas isso é prudência. Nós, cada um de nós, somos o corpo de Cristo. E é isso que adora ao Senhor, é esse povo junto que adora a Deus. Então pode ser reunido aqui embaixo de uma árvore, na casa de alguém, mas você tem que ter um lugar onde você congregue, se alimente, onde você faz parte do corpo, onde você é testado na sua longanimidade. A igreja tem a ver com esse desenvolvimento do crente. Sabe como é que eu vejo igreja? A igreja, para mim, é como um rio caudaloso, muito caudaloso, onde você pega aquelas pedras cheias de ponta, sabe? Toda cheia de ponta, afiada, que você pega assim, chega a dói a mão para pegar, e você joga dentro desse rio. Quando você vai pegar essa pedra lá na frente, como é que ela está? Lisa. Absolutamente lisa, não tem ponta nenhuma, todas as pontas desapareceram. Aí, a gente pensa que isso ela vai arrastando no chão, né? Não é não, gente. Isso é impacto de umas pedras nas outras, e ela vai batendo no chão, ela vai batendo até que ela lisa toda. Você sabe como é que nós somos tratados na igreja? Eu e você vamos nos batendo um no outro, e a gente vai se ferindo, e a gente vai se tratando até que chega lá na frente, tá os dois lisinhos. E é assim que eu vejo a igreja. Nós somos cheios de pontas, e precisamos desse rio da igreja para irmos ficando liso. Deus vai tirando as nossas arestas, Deus vai curando a nossa vida, sarando, nos levando para onde Ele quer, nos preparando dentro do ministério. A igreja, irmãos, depende do envolvimento dos seus membros. Ah, pastor, eu quero que a igreja cresça. Quer? Você evangeliza? Não. Vai na evangelização? Não. Vai na igreja nos cursos de evangelização? Não. Então, como é que você quer que a igreja cresça? Com os outros? Aí é bom demais, né, bicho? Você ficar forte com os outros malhando é uma delícia. Se seria bom demais, né? A gente escolhe um, no futuro vai ser assim, né? Você vai lá, pega o cara, manda ele malhar, e ele está malhando lá, se acabando, e você está crescendo na sua cama. Isso não existe, irmãos. Ainda não. A nanotecnologia não chegou a esse ponto, né? De você, se você deseja algo, você tem que se envolver, irmão. Você tem que estar lá. Você quer que a igreja cresça? Se envolva. Você quer ver almas salvas? Se prepare e pregue. Você quer encorajar, quer ver o encorajamento do fraco? Vá lá e encoraje o fraco. Ou pelo menos descubra um fraco e chame alguém para ir lá, já que você não sabe fazer. Você quer ver os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, qualquer pessoa que você ame crescendo no Evangelho? Faça parte do corpo e se envolva no corpo de Cristo. Isso faz parte de sermos cristãos. Uma igreja não é mais forte do que a força coletiva de seus membros. Ninguém venha me dizer que o pastor Rosta correndo sozinho aqui pelo Guará 2 vai ter mais força do que toda a igreja andando atrás dele aqui. Eu duvido. 600 pessoas andando com ele aqui no Guará, se é mais forte ou mais fraco do que ele correndo sozinho. E é isso que a gente tem que entender. Nós somos o exército de Cristo. Deus nos colocou aqui para juntos exercermos dentro da coletividade os nossos dons e fazermos a vontade de Deus dentro do nosso meio. A igreja é como elos de uma corrente, irmãos. Quanto mais elos a corrente tem, mais forte ela é. Mais voltas ela pode dar em um lugar e ser mais poderosa para sustentar ou arrebentar a cadeia que for. Nós precisamos entender isso, que nós somos mais fortes juntos. Se todos nós estivéssemos na igreja, sempre que possível, nas quartas, nos domingos, em todos os trabalhos, nas reuniões de oração, irmãos, a nossa igreja seria muito mais forte, você seria muito mais alimentado. Você estaria muito mais feliz do que agora. Quarto e último lugar. Por que nós precisamos ir à igreja?
para fornecer um bom exemplo ao mundo e influência na igreja e no mundo. Irmãos, os cristãos, a Bíblia diz que nós devemos ser bom exemplo. Não tem para onde correr. Como é que uma mãe vai dizer, filho, vá para a igreja? Que bom, vá para a igreja. E não vai, né? O que vai acontecer com esse menino em pouco tempo? Ele vai deixar de ir, ele não tem um exemplo paterno. Eu não estou falando de um jovem que já chegou na idade adulta, e adolescente para a idade adulta, que ele sabe o que ele quer. Eu estou falando de uma criança que precisa ser levada e trazida, ou um jovem de 13 para 14 anos que já consegue vir sozinho. Sem o exemplo do pai, irmãos, ele não vai se desenvolver. A Bíblia diz que nós devemos ser exemplos um para o outro. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, na primeira epístola, capítulo 4, escreve a Tito no capítulo 2. A Bíblia fala que nós devemos ser exemplos para o mundo. E tem diversos textos que mostram isso, irmãos. O nosso envolvimento com a igreja mostra se amamos ou não a Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu venho à igreja, eu me envolvo com a presença de Deus e eu cresço em influência, tanto dentro quanto fora da igreja. Teve um irmão que me procurou e disse assim, pastor, eu estou querendo trabalhar na igreja. Eu disse, tá bom, irmãos. E meu irmão, você começa melhorando a sua assiduidade, né? Você começa vindo à igreja, porque eu acho que eu lhe vi foi mês passado, se não me engano. A última vez que eu lhe vi na igreja foi mês passado. Então, como é que você quer um cargo? Aí você vai chegar e esse é seu novo professor. Quem é seu nome? Nunca lhe vi. Então, tudo isso faz parte de eu me envolver com a igreja de Cristo. Eu tenho que ter assiduidade. Irmãos, um pai que traz o filho diversas vezes da igreja, você vai ver a diferença no seu filho. Se ele desenvolveu as características de Cristo, se ele desenvolveu a fé, ou se ele é um jovem raquítico espiritualmente. Eu só digo isso. Pegue um jovem que vem assiduamente para a igreja e pegue um que vem esporadicamente e põe os dois sentados e você vai ver espiritualmente que nível os dois estão. A ideia aqui é porque um está sendo talhado e preparado e o outro não. O outro está estudando as coisas que ele tem que estudar lá fora, ele está envolvido com as coisas lá fora, e ele está ouvindo lá fora que ele tem que alcançar altos lugares. Então, são mentalidades completamente diferentes. Eu não vou desenvolver-me, eu não vou ter influência no mundo se eu não me alimentar primeiro na igreja. Por que a Santa Ceia é um meio de graça, e além de ser um meio de graça, ela me alimenta espiritualmente? Se eu passar um ano sem vir à igreja, um ano sem cear, eu tenho o mesmo poder espiritual, eu tenho a mesma influência no mundo, eu não acredito nisso, irmãos. Uma pessoa assídua na igreja, ela é influente sobre a vida de seu filho, sobre amigos, parentes e vizinhos. A gente pensa, irmãos, que o povo não sabe quem somos. A minha vizinha do terceiro andar estava chegando ontem à noite comigo. Aí eu abri o portão, ela veio, peraí, esperei. Abri a porta, ela fez assim, vocês são presbiterianos, não é? Eu falei, vejo que és profeta. Brincadeira, eu olhei para ela assim, fez, sou. Ela fez, eu sou batista. Eu fui presbiteriana há muitos anos, na igreja do Guará. Eu morava no Guará. Mas eu sei que vocês são presbiterianos. Aí eu não quis perguntar por quê. Mas eu vou perguntar agora porque eu fiquei encucado. Como é que ela descobriu que eu sou presbiteriano? Eu não sei se são as músicas que estão acontecendo lá em casa, se são os cultos que a gente faz com violão com minha filha pequena. Mas, assim, as pessoas sabem. Ela perguntou meu nome, eu falei, João Coelho, sou pastor da igreja presbiteriana do Guará 2. Pastor, Deus te abençoe. E eu, Deus te abençoe, minha irmã. E eu, como sempre, não lembro o nome de ninguém. Ela me disse o nome dela. E eu nunca guardo o nome, é impressionante. Sou igualzinho à minha mãe. Então, não se ofenda quando eu esquecer o seu, porque eu tenho dificuldade tremenda para guardar nomes. Mas, assim, como nós somos influentes. Ela virou e disse assim, eu vejo você descendo com sua esposa e sua filha, com as Bíblias na mão, indo para a igreja. Parece bobagem, né? Eu fui numa cidade pequena,
em Minas Gerais. E alguns conhecem, Patrocínio, né? Então, a gente estava lá, dava horário, eu fiz um curso no IBEL, eu fiz o CTM, e quando dava o horário de sair para a igreja, saía aquela enxurrada de gente do IBEL, e saindo das casas, e gente... Você não sabe onde é que sai tanta gente com Bíblia embaixo do braço. Você vê as pessoas indo para a igreja central, você vai vendo aquele povo se movendo, você olha assim, meu Deus do céu, quanto crente numa cidade. Como isso mostra para a própria cidade que nós pertencemos de fato a Deus, que nós estamos imbuídos e alegres em ir à casa de Deus. Como Davi estava certo, como nós devemos estar alegres em estar envolvidos com a casa de Deus. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, concluindo. Os discípulos de Cristo devem estar preparados, irmãos, para a volta do Senhor. E você não vai encher sua lamparina sozinho, você não vai. A não ser que você more num deserto sozinho. E você não tem outro jeito. Então você tem que vir à casa do Senhor, se preparar. Jesus, por vezes, ele nos advertiu contra ser pego desprevenido. Ele vai falar das 10 virgens, 5 não estavam com a lamparina cheia. E a linguagem é que elas não tinham azeite e elas saíram para comprar. Sabe como é que eu entendo esse texto? 5 estavam cheios do Espírito Santo, envolvidas com a obra de Cristo, e 5 não. Lembra que eu falei que a igreja é nosso banco espiritual antes? É assim que eu entendo que você se enche de azeite. Então você está preparada para a volta do Senhor, está preparado para a volta do Senhor. Paulo nos ensinou que nós deveríamos estar preparados para a volta de Cristo, quando ele escreve aos Tessalonicenses. Devemos estar atentos, o Senhor vem como ladrão, eu não sei o dia. Então, se eu estou tanto tempo sem me preparar, irmãos, se eu for salvo, eu vou chegar como que pelo fogo, diz Paulo, né? Você vai ser um crente chamuscadinho, que está lá em 1 Coríntios. As suas obras são de palha, feno e madeira, e vai queimar no dia do juízo final. Mas se você é envolvido, está cheio do Espírito, significa que você é crente, pertence a Deus, e as suas obras são de ouro, prata e pedras preciosas, segundo o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios. Então, participar desse corpo significa que eu amo a Deus e eu amo o corpo de Cristo. E eu me envolvo com Ele. Estar na casa de Deus me ensina a perseverar até o fim. Me dá fôlego, porque, por exemplo, de manhã eu recebi uma palavra maravilhosa do reverendo Camargo. De consolação. Você não tem ideia de como aquela palavra encheu meu coração. Ali sentado, ele falando, eu já estava preparando outro sermão. Ouvindo ele, eu já estava escrevendo no meu iPad. Maravilhado, vindo, sendo alimentado por Deus. Então isso, não existe, irmãos, alguém que viva fora da igreja e continue se preparando para a volta do Senhor. Faz parte do melhor uso do nosso tempo. Quando você decide fazer qualquer outra coisa, você está dizendo, a minha prioridade de tempo é minha e não de Deus. Sua relação com Deus é um relacionamento. Eu sei que Deus está onde você estiver. Mas o culto solene, o momento que Deus é adorado, você só faz isso de fato em comunidade. Marque um encontro com a sua mulher e não vá para você ver que delícia. Como é bom. Como ela volta feliz da vida, dizendo, ô, meu amor, como eu te amo, você não foi. Fiquei 2 horas sentada lá. Pedi comida, comi, a sua comida esfriou e eu ainda estava lá. Ô, amor, eu te amo tanto. Não é assim? Não, não é, irmãos. Não é. Ela vai querer lhe esganar. Deus é misericordioso, né? Deus não vai querer lhe esganar. Mas Ele não vai derramar todas as bênçãos que Ele pode derramar sobre você, porque você não está vivendo nem o amando do jeito que você deve amar. É relacionamento. É retorno, né?
Você dá amor, você recebe amor. Participar em todos os cultos contribui para a nossa preparação. Somos preparados. Estamos ouvindo, acabamos de ouvir todos os milagres de Cristo. Todo mundo que vem em todos os cultos assistiu à exposição de todos os milagres de Cristo. Significa que você recebeu ensino mais profundo do que simplesmente ler. Nós vamos estudar agora todas as parábolas de Cristo. Então significa que você vai entender a mensagem que Jesus disse, que muitos ouviriam, mas não entenderiam. Significa que você vai receber ministração e conhecimento da parte do Senhor para lhe tornar um servo melhor, para entender-se melhor, para entender a Deus melhor, para entender o mundo de uma forma melhor. Então eu preciso entender que eu faço parte deste corpo, que Deus me chamou, e Ele disse que eu tenho que me preparar para a sua volta. O reverendo Roster toda vez fala, aqui é o CT do céu. O que é que você faz no CT, irmãos? Centro de treinamento, é isso, você treina. Ele fala o tempo todo. Então, se você falta o treino, meu amigo, você não vai crescer, você não vai se desenvolver. Tá certo? Você não vai obedecer a Deus. A ausência do culto contribui para uma consciência culpada. O que é isso? Quando eu vou me afastando do culto de Deus e da palavra de Deus, eu estou me afastando do próprio Senhor. Eu aprendi uma linguagem do meu professor de teologia sistemática, reverendo Hermes Pereira da Costa. E o reverendo Hermes diz assim, quanto mais eu me aproximo de Deus, é como se eu estivesse num quarto escuro, pense nesse templo completamente apagado, sem luz nenhuma, e você está aqui dentro, você se olha, você não consegue ver, por exemplo, alguém lhe manchou todo e você não consegue ver nada. Você está no escuro, você não vê as suas próprias manchas. Então, digamos que Deus é uma luz que está aqui no fundo e você está lá. Se tiver só uma luz acesa aqui, lá você não vai conseguir ver todas as suas manchas, todas as suas nódoas, todo o seu pecado. Mas quanto mais você se aproximar da luz, quanto mais perto você chegar da luz, quando você estiver próximo, você vai ver todas as suas manchas. Você vai ver todo o seu pecado. Você vai ver tudo que você precisa mudar. Então eu sou iluminado pelo Espírito para ver os meus próprios erros. Eu temo ao Senhor e eu fico com desejo de mudar. Quando eu me afasto, a minha mente começa a ficar cauterizada. O que é isso? Eu começo a me acostumar com o meu pecado. Eu começo a não ver mais as minhas manchas, as minhas nódoas, os meus erros. Eu vou me envolvendo com o mundo. E eu vou perdendo o temor e o meu senso de justiça. Eu vou sendo cauterizado. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai começar a agir como uma pessoa do mundo. Você vai fazer as coisas erradas e sua mente, o seu coração não vai mais lhe acusar. Porque você já esqueceu qual é a sua imagem. Tiago diz que aquele que vai à casa do Senhor ouve a sua palavra e não a põe em prática, é como quem olha a sua imagem no espelho, mas ao ir embora logo se esquece. Você se esqueceu qual é a sua imagem, você esquece de Cristo e você vai viver a vida do jeito que você quer. Você vai sendo cauterizado, não adianta. Os prazeres e o mundo vão lhe engolir. E você vai viver uma vida dissoluta. E alguém vai dizer para você que você está errado. Você pode até chorar, mas você levanta, vai lá e faz a mesma coisa porque você não voltou para a casa de Deus. Você sabe qual é a desculpa que nós inventamos, irmãos? Eu não sinto vontade. Você é pecador, miserável. Você não vai sentir vontade. No pecado, você não vai sentir vontade de ir para Deus. Você tem que simplesmente obedecer. E quando você obedece, Deus, por misericórdia, vai mudando o seu coração. É assim que acontece. Primeiro você obedece, depois Deus age. O irmão eu odeio, detesto, mas eu não vou me aproximar dele, eu não quero, não vou perdoar.
Eu só vou perdoar quando eu sentir amor no coração. Seu coração bom, piedoso, maravilhoso, santo, limpo, vai odiar pro resto da vida. Não tem jeito. Porque você é miserável pecador. Então você tem que ir lá pedir perdão sem sentir nada, sentindo raiva ainda. E depois Deus ir tratar o seu coração com o tempo. Porque você obedeceu e pela obediência Deus derrama frutos de graça. E é assim. É assim que Deus age conosco. Não deixa a sua mente ficar cauterizada saindo da casa do Senhor. E aí você começa a sentir culpa. E culpa dentro do coração. Porque você sabia onde devia estar, mas você não está. Você sabia o que devia estar fazendo, mas deixou de fazer. E aí você começa a entrar num processo de sofrimento. Quando nós nos afastamos da igreja, a nossa mente fica endurecida e cauterizada. Portanto, não deixai de congregar, diz o escritor de Hebreus, como é o costume de muitos. Não faça essa maluquice. Fique dentro do braseiro. Aqui é que pega fogo, é aqui que você fica quente, lá fora você esfria. Se envolva cada dia mais com a igreja de Cristo. Porque devemos ir à igreja para cumprir os mandamentos de Deus, para crescer e nos desenvolver espiritualmente, para ajudar dentro da igreja, no meu ministério, desenvolvendo o meu ministério, para proporcionar um bom exemplo e influência sobre a igreja e sobre o mundo, e para me preparar para a volta de Cristo. Vamos orar?